Você sabe qual é o preço de tentar ser querido por todo mundo? Silêncio. Silêncio quando você queria gritar. Sorrisos forçados enquanto a alma pedia socorro. Consentimento quando o certo seria levantar e ir embora. Esse é o preço do cara legal. O cara que todos acham gentil, educado, compreensivo. Mas por trás do verniz da leveza mora uma alma em cativeiro, preso, não por correntes, mas por olhares, por expectativas, por medo. Desde pequeno você aprendeu que agradar era uma forma de sobreviver, que dizer não era ser grosso, que discordar era arriscado, que ser amado era mais importante do que ser inteiro. E sem perceber, você foi se diminuindo, fatiando sua essência, apagando partes de si para caber no molde de todo mundo, mas o molde nunca foi seu. Você virou especialista em encaixar, mas a cada encaixe perdi um pedaço. O mundo só aplaude o cara legal quando ele serve, mas basta tentar ser inteiro, e ele se torna incômodo, porque por trás desse esforço todo para ser querido, mora o medo de ser odiado, e esse medo é uma coleira. Você quer ser admirado até por quem te ignora. Quer ser lembrado com carinho até por quem te usou. Quer sair bem na foto, mesmo sendo devorado nos bastidores. Mas existe uma verdade que vai te doer agora, ou vai te destruir mais tarde. Quanto mais você tenta ser amado por todos, mais será desrespeitado por todos. Porque o mundo não respeita quem não impõe limites. E quem não impõe limites não tem forma. E quem não tem forma vira pano de chão. Você sorri para evitar o conflito, mas depois grita no travesseiro. Você se cala para não ser odiado, mas se tornou um estranho até para si mesmo. Michel de Montaigne escreveu: "O maior de todos os erros é sacrificar quem somos para parecer aceitável." Essa frase não é um conselho, é um aviso. Você nasceu inteiro, intenso, livre. Mas o mundo não gosta de homens inteiros. O mundo gosta de homens moldáveis. Então alguém te disse: fala mais baixo, seja gentil. Não é assim que se conversa. Engole esse orgulho. Homem educado não levanta a voz. E você acreditou, não porque era fraco, mas porque toda criança quer ser vista, quer ser aceita, quer ser amada, mesmo que o preço seja se amputar. Nasceu ali o cara legal, sempre sorrindo, sempre disponível, sempre dizendo sim, até quando o corpo dizia não. Mas agora você vive a fatura disso. Você virou o homem que todo mundo gosta, mas ninguém respeita. Porque quem é legal com todo mundo acaba sendo leal com ninguém, nem consigo mesmo. Você não quer desagradar. E por isso vive em desagrado. Você não quer conflito. E por isso vive em guerra interna. E o pior, você já não sabe mais o que é seu. A sua opinião você reprime. A sua vontade você adia. O seu limite, você nem sabe mais onde ele está. Mas e se esse vazio não for fracasso? E se essa angústia for o único sinal de que ainda existe algo vivo aí dentro? Porque talvez, só talvez, essa dor não esteja te destruindo, ela esteja tentando te acordar. Fique comigo e você vai entender por que a sua bondade virou uma prisão psicológica e como recuperar a sua força sem perder sua essência. Você entende as consequências terríveis de ser amado por todos? Se tiver coragem de continuar, a cela começa a se abrir agora. Você não quer ser odiado. Ninguém quer. Mas o que acontece quando você passa a pensar só para ser aceito? Quando suas ideias não nascem mais do que você acredita, mas do que o grupo espera? A primeira coisa que acontece é simples e cruel. No momento em que você parar de pensar como eles, você será descartado. Porque o grupo não ama você. Ama a imagem que você sustenta. Ama o reflexo da bolha que você reforça. Mas basta discordar uma vez, e você vira o inimigo. A segunda coisa é mais silenciosa e muito mais destrutiva.
Quando você muda de grupo e adota o discurso novo para ser aceito lá, você está traindo a si mesmo duas vezes. Primeiro, por negar o que pensava. Segundo, por nem saber mais o que pensa de verdade. Você se tornou um ator de opiniões. Fala o que convém, pensa o que cola, acredita no que agrada. E o pior, você acha que isso é inteligência social, mas não é. É sobrevivência emocional com prazo de validade. Carl Jung dizia que tudo que negamos em nós acaba nos controlando. E quando você nega o que pensa, só para não ser rejeitado, você começa a viver o pensamento dos outros, mas com o peso da própria consciência. Você não é mais um homem, você é um reflexo, um eco, um filtro de aprovação. Sua verdade virou um script ensaiado, suas palavras já vêm editadas. Você não responde mais perguntas com sinceridade, responde com estratégia. Só que isso tem um preço. Você começa a se esquecer. Esquecer o que acreditava. Esquecer por que começou. Esquecer como era pensar por si mesmo. E o mais perverso, o mundo te aplaude. Te chama de diplomático, flexível, maduro. Mas por dentro você sabe. Você sabe que não é flexibilidade. É medo. Medo de parecer arrogante. Medo de incomodar. Medo de levantar a voz e ser taxado, medo de ser chamado de ignorante, radical, ultrapassado. E esse medo te faz vestir fantasias, deixando que grupos, pessoas, bolhas, vistam você com as roupas deles. Só que quanto mais você se molda, mais se perde. Você olha no espelho e não reconhece mais o rosto de quem pensa por conta própria. Você já sentiu isso? A sensação de que ninguém te respeita, mas você também não se respeita mais. Agora, se você continuar comigo, vamos atravessar o campo mais íntimo e mais perigoso, os relacionamentos. Porque é exatamente ali onde você mais tenta ser o cara certo, que você mais é esquecido, ignorado, traído. E talvez a culpa nem sempre seja do outro. Você está sempre lá, sempre disponível, sempre gentil, sempre pronto para ouvir, para ajudar, para resolver. E mesmo assim, parece que nunca é suficiente. Você manda mensagem e espera um retorno que não vem. Você cuida, se doa, se adapta. E ainda assim é trocado por alguém que nem metade do que você ofereceu entregou. E aí você começa a pensar que o problema é você, que talvez precise ser mais carinhoso, mais compreensivo, menos intenso, mas a verdade é brutal. Você está tentando conquistar amor com submissão, e isso nunca funcionou. Você virou o cara que não reclama, o parceiro ideal, o amigo compreensivo. Mas a verdade é que isso não gera admiração, gera tédio, porque quem nunca impõe limite, desaparece. A ausência de conflito virou seu estilo de vida. Você aceita tudo para não ser rejeitado, tolera tudo para não ficar sozinho, engole tudo para não incomodar. Mas ninguém ama o que não impõe presença, ninguém respeita quem aceita tudo calado. Você não percebeu, mas passou a treinar as pessoas a te tratarem como alguém que aguenta qualquer coisa, e quando você finalmente desaba, ou impõe um limite, ou tenta ser visto, elas se assustam. Mas ele sempre foi tão legal. Sim, foi legal demais, invisível demais. Você deixou de ser você para ser aceito, e agora vive a dor de ser ignorado até quando está presente. Você foi trocado por alguém pior. Você foi ignorado por alguém que não entregava metade do que você entrega, e isso doeu. Doeu porque você achou que ser legal bastava, mas o mundo não ama o cara que agrada. O mundo ama o cara que impõe valor. E sabe o que é mais perverso? Quando você é o bonzinho, a culpa do abandono parece ser sua. Eu devia ter feito mais. Talvez eu tenha exagerado naquele dia. Será que foi porque eu pedi carinho? Não, não foi. Foi porque você estava tentando conquistar respeito com docilidade. Estava tentando comprar amor com adaptação. E o outro percebeu. Percebeu que podia te moldar. Percebeu que você não se impunha. Percebeu que seu maior medo era o abandono. E usou isso contra você. Você criou um relacionamento baseado na sua ausência.
e agora sente falta da sua própria presença dentro da história. Você criou um relacionamento baseado na sua ausência, e agora sente falta da sua própria presença dentro da história. Mas isso pode mudar. Na próxima parte, a gente vai rasgar esse roteiro invisível que te fizeram decorar. Vamos desenterrar o que restou da sua identidade e te mostrar como recuperar o respeito, sem gritar, sem implorar, sem se perder, porque você não precisa ser odiado por todos, mas precisa estar disposto a ser, se quiser um dia ser realmente respeitado. Você não lembra exatamente quando isso começou, mas em algum ponto da caminhada você deixou de ser uma presença e virou uma função, a função de ser compreensivo, a função de ser calado, a função de ser conveniente. Você já não fala como falava, não sonha como sonhava. Você se tornou um reflexo dos ambientes que frequenta, um espelho que repete o que agrada. Você não é odiado, mas também não é lembrado. Você não é ofensivo, mas também não é relevante. Você virou o cara legal, o amigo de todos, o colega gente boa, mas por dentro, algo grita, algo ainda resiste. Algo te pergunta: é isso que sobrou de mim? Você tenta se adaptar a cada grupo, muda o jeito de falar, ajusta a opinião, esconde o incômodo, e mesmo assim não se sente pertencente a nenhum lugar, porque no fundo você sabe, quem é aceito por todo mundo não é importante para ninguém. Aos poucos você virou um eco, eco do que o grupo quer ouvir, eco da opinião do momento, eco da aprovação alheia. E o mais cruel é que ninguém pediu isso de você. Você mesmo se silenciou. Você mesmo se moldou. Você achou que era amor. Mas era medo. Medo de parecer chato, de ser rejeitado, de ser mal visto. E por medo de ser rejeitado, você se tornou invisível. Você se lembra da última vez que foi sincero numa conversa? Que falou o que realmente pensava, sem medo do desconforto? Você se lembra da última vez que bateu de frente com alguma coisa? Que bancou a própria vontade até o fim? Talvez não lembre, porque faz tempo que você só representa. Você virou um perfil socialmente correto, emocionalmente ausente e espiritualmente deformado. Você já não sabe mais o que é um desejo seu e o que é só expectativa dos outros. É duro admitir isso, mas talvez o problema não seja o mundo. Talvez o problema seja que você desistiu de si mesmo. E agora, mesmo cercado de gente, você se sente como um desconhecido na própria vida. Mas não se engane, esse vazio que você sente não é azar, nem falta de sorte, nem problema nos outros. É a alma cobrando o preço de anos tentando agradar a todos. Anos fingindo estar tudo bem. Anos sendo o cara que todos gostam, mas ninguém respeita. Agora vamos para a terceira parte do vídeo. Vamos fazer o que ninguém nunca te ensinou. Resgatar a coragem de existir, mesmo que isso signifique ser odiado. Vamos entrar com as soluções, porque talvez esse seja o único caminho para voltar a ser inteiro. Você precisa aceitar uma coisa, nem todo mundo vai gostar de você. E isso não é um problema, é um sinal de que você começou a existir. Porque quem vive para ser querido deixa de ser verdadeiro. E quem é verdadeiro, inevitavelmente será odiado por alguém. Você não foi chamado para agradar. Você foi chamado para existir. E existir incomoda. Incomoda quem vive de aparência. Incomoda quem manipula. Incomoda quem se acostumou com sua ausência. Mas entenda, você não precisa mais ser aceito por quem te ignora, nem respeitado por quem só te elogia quando você abaixa a cabeça. Você não precisa explicar seu limite, justificar sua firmeza, pedir desculpas por ser sincero. Você só precisa ser inteiro, mesmo que isso custe o silêncio dos outros. Porque no silêncio do abandono, você reencontra a própria voz. E sabe o que é mais libertador? Você não precisa mais ter medo de ser mal interpretado. Quem quer te usar vai distorcer até seu silêncio. Quem quer te manipular vai se ofender até com sua ausência. E quem realmente importa vai te respeitar até no erro. Você já percebeu como o medo de ser rejeitado é uma corrente invisível? Quantas vezes você se anulou para não parecer frio? Quantas vezes você calou uma opinião para não perder a amizade? Quantas vezes você cedeu o que não podia para manter a imagem do bonzinho? Mas e aí? Isso te trouxe paz
ou só mais um dia gritando por dentro. É agora que o vídeo vira. Você precisa começar a bancar suas decisões, a colocar ponto final em frases que sempre deixava em aberto, a cortar relações que sobrevivem de culpa, a falar não sem precisar dar palestra, a dizer basta sem precisar ficar com raiva. E sim, algumas pessoas vão te odiar por isso. Mas elas já te usavam antes. Agora, pelo menos, você vai ser odiado sendo você. Isso não é egoísmo, isso é maturidade. Porque não existe respeito onde não há limite. E não existe amor onde só existe conveniência. Você precisa deixar o personagem morrer, o personagem bonzinho, calado, moldável. Só assim o homem inteiro pode nascer. E na próxima parte a gente vai para um lugar ainda mais profundo. Como reconstruir essa identidade sem voltar a depender de ninguém, nem da aprovação, nem do elogio, nem do afeto alheio. Apenas de um princípio, a coragem de ser inteiro, mesmo sozinho. Você não precisa gritar, não precisa brigar com o mundo, mas também não precisa se esconder mais. Existe um caminho entre a agressividade e a submissão, entre ser dominador e ser dominado. É o caminho de quem sabe o que pensa e sabe ouvir, de quem tem posição, mas tem humildade. Você não precisa escolher entre ser amado ou ser respeitado. Pode e deve ser alguém que se posiciona com firmeza, mas com respeito, com clareza, com verdade. Essa firmeza não nasce da raiva, nasce do autoconhecimento, da coragem de olhar para dentro e dizer: é isso que eu acredito, é isso que eu valorizo, mas estou aberto para crescer, sem me perder. Porque uma pessoa que sabe o que acredita não precisa agradar todo mundo, mas também não precisa agredir ninguém. Ela se torna íntegra, e integridade atrai o tipo certo de gente, e repele o tipo errado. E é exatamente isso que você precisa agora. Parar de se moldar para agradar e começar a se fortalecer para se sustentar sua fé, sua visão, seu limite e sua própria presença. Forme a sua identidade, não com base no que os outros aplaudem, mas com base no que você sabe que é verdade. A verdade que você já sentiu, mas escondeu para não incomodar. Assuma isso. Cultive ideias com raízes, não com hashtags. Defina valores que não trocam de roupa a cada grupo. Seja alguém que carrega convicções, mas não carrega arrogância. Porque o mundo pode até discordar de você, mas se você for inteiro, o mundo vai te respeitar, e esse respeito, mais do que aplausos, é o que sustenta a sua paz. Se algo aqui tocou em você, não ignore. A pior prisão é aquela que a gente nem percebe que construiu. Se você enxergou alguém aqui, pense. Se você se enxergou aqui, desperte. A consciência é a chave, mas coragem é a porta. E agora, me responde com verdade. Qual desses perfis você já enfrentou? Qual deles você teme ter se tornado? Escreve nos comentários. Seja honesto, seja inteiro. Você pode achar que está sozinho, mas não está. Tem muita gente nesse canal com feridas parecidas, só esperando alguém falar primeiro. E se você sentiu que esse vídeo foi um espelho, compartilha. Manda para aquela pessoa que precisa abrir os olhos. Ou para você mesmo daqui a um mês. A gente se vê nos comentários. E no próximo vídeo, porque aqui a gente não foge da sombra, a gente atravessa.